Você já teve paralisia do sono? Se não, Ah, é assim que ela é. Ei, olha. Hoje. Hoje vamos fazer o Coisa do Quarteto Fantástico. Ou pelo menos tentando fazer, porque todo mundo a quem eu mostro isso diz que parece um macaco de pedra. O primeiro passo é o Warble. Se você não sabe o que é isso, é um tipo de plástico que fica maleável quando você aquece com um soprador térmico. E esse é um ponto de partida perfeito para a máscara. Modelei o Wobble para encaixar no meu maxilar, pois será a peça que controlará o movimento da boca. Certo, é um bom começo. Agora vou cortar outro pedaço de Wobble, desta vez para o topo da minha cabeça, usando essa cabeça de manequim aqui. Vou usar o topo para moldar este Wobble, deixando-o arredondado para usar na cabeça. O manequim foi só um ponto de partida, depois modelei o Wobble direto na minha cabeça para ajustar melhor. Assim, a máscara não se mexe quando abro a boca. Isso já está ficando muito bom, então posso tirar do manequim. Preciso achar um jeito de ligar a peça do queixo à da cabeça, e para isso já fiz o formato básico com papel alumínio. Atualmente penso em usar contas de plástico moldáveis para criar o formato do papel alumínio, já que funcionam de forma semelhante ao Warble. Você aquece as contas de plástico com água quente de uma chaleira, elas ficam maleáveis e ao esfriar viram um plástico duro, o que é ideal. Certo, agora que essas peças já esfriaram, precisamos descobrir uma maneira de fazer com que elas se articulem assim. Meu plano é usar esses botões de pressão, que são dois botões que se encaixam e giram livremente entre si. Vou misturar epóxi de 5 minutos para colar os botões de pressão, o que deve resolver. Usei bastante epóxi e ainda acrescentei super cola para garantir. Esses dois tipos de plásticos que acabamos de usar são muito parecidos, mas também diferentes ao mesmo tempo, e são mais adequados para situações diferentes. As contas de plástico são um material um pouco mais duro do que o Wobbler. Elas esfriam mais devagar, dando mais tempo para trabalhar. Pronto, essa mandíbula móvel está ficando muito boa agora. Olhando para a imagem de referência, dá para ver que os olhos estão meio afundados no crânio, então isso significa que a máscara tem que ficar bem próxima do meu rosto. Vou usar mais contas plásticas para moldar o formato do meu rosto e deixar a máscara próxima dos olhos. A partir daqui, acho que vou cortar um pouco do excesso, talvez fazer alguns furos para o nariz, os furos para os olhos, e aí podemos usar essa peça como uma espécie de base para construir o resto. Em vez de usar cola, posso simplesmente usar um pouco de calor de uma pistola de ar quente para fundir esses plásticos juntos. E pronto. Ok, isso está ficando assustador, não vou mentir, mas é só olhar esses olhos. Nós não nos parecemos um pouco? Brincadeira. Agora, o próximo passo é usar tapete de Eva. Vou usar isso para engrossar a área das sobrancelhas, assim como qualquer outra parte da máscara que precise de mais volume, como a região da boca e do queixo. Algumas gotas de supercola fixaram a espuma na máscara, e o papel alumínio serviu como molde básico, como você pode ver. Após marcar o formato básico na espuma, uso um estilete grande para cortá-la facilmente. Beleza, estamos avançando. Isso lembra o Planeta dos Macacos, mas sabe, não é ruim, porque desse ângulo realmente parece um macaco. Bem, aqui eu tenho um pouco de foam clay, que é um tipo de argila bem leve que eu vou usar para criar algumas das texturas, formas e pedras na máscara. Eu não sou muito escultor, então fui devagar. Olha eu tentando esculpir, mas a argila secou. Dizem que a prática leva à perfeição, então um dia chego lá. Como você pode ver, eu cortei alguns buracos na espuma. Isso cria um formato mais orgânico, com algumas pedras parecendo mais baixas e outras parecendo mais altas. Uma coisa que eu descobri é que depois que a argila seca, você pode cortar alguns pedaços com a tesoura ou simplesmente arrancar com as mãos. E isso adiciona uma textura única de pedra que você não conseguiria esculpir de outra forma. Enquanto faço isso, deixo capturas de tela na frente para ter ideia de como quero a máscara. Ainda assim, ela acabou ficando do jeito que ficou, mas não falamos sobre isso. Beliscando a argila, criamos pontas que contrastam com a superfície plana e arredondada das pedras ao redor. Tá vendo esses fones de ouvido que eu tô usando? Então eu tenho uma história bem maluca de como consegui eles que quero compartilhar, mas vou contar mais pra frente nesse vídeo. Vou dar uma pausa rápida na escultura agora, porque quero descobrir como fazer a parte de trás da cabeça, que precisa ser destacável, senão provavelmente não vou conseguir encaixar minha cabeça aqui dentro. Acho que um bom começo seria só um segundo. Mais o Wobble. Eu envolvi a parte de trás da minha cabeça com papel alumínio, e assim posso ter uma ideia de que é mais ou menos essa quantidade de Wobble que vou precisar. O Wobble pode ser reaquecido basicamente quantas vezes você quiser, então mesmo que o formato não fique perfeito de primeira, a gente sempre pode ajustar depois. Agora, como você pode ver, isso está sendo segurado com fita crepe.
E assim eu consigo identificar algumas áreas que estão sobressaindo e usar um isqueiro para aquecer e fazer alguns ajustes finos no formato. O material é bem maleável, ajustei com calma até ficar satisfeito com o formato. Como disse antes, essa peça traseira precisa ser removível, então vou usar ímãs de neodímio para que ela possa ser encaixada e retirada, permitindo que eu coloque e tire a máscara. É curioso quantos ímãs já usei ao longo dos anos. Lembro da primeira vez com ímãs de neodímio. Eu nem sabia que vendia na Amazon, então quebrei alguns Bakugan, o que é uma doideira se parar para pensar. No total colei 4 pares de ímãs, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Viu como esse pedaço de Worbla tem umas marcas de queimado? Isso porque eu passei um bom tempo reaquecendo e remodelando esse plástico aqui atrás para ele encaixar certinho na minha cabeça. Também precisei garantir que o maxilar pudesse se mover, pois não queremos que o Worbla atrás atrapalhe isso. Lembra que falei de uma história maluca sobre esses fones? Agora dá para contar rapidinho. No último Natal, minha igreja fez uma rifa, e o prêmio principal era um Chromebook. Quando ouvi, pensei, não, temos que ir além, isso é sem graça. Então Tony, que organizava tudo, disse, ok, Chancecrafts, o que sugere? E eu falei, que tal a gente colocar uns fones Sony XM5, que se você não conhece, são basicamente fones de ouvido de alta qualidade com cancelamento de ruído. E sabe de uma coisa? Ele realmente ouviu e topou a ideia. E quando fui eu quem acabou ganhando os fones, eu simplesmente não conseguia parar de rir. Foi a coisa mais engraçada de todas. E sabe o que é ainda mais engraçado? Eu também acabei ganhando o Chromebook, então acho que usei toda a sorte da minha vida ali mesmo, porque isso é simplesmente absurdo. Claro, não levei os 2 prêmios principais. No fim, outra pessoa ficou com o Chromebook, o que é justo. Só compartilhei essa história porque às vezes não tenho nada para contar. Sobre o que falávamos? Ah, sim! Estamos colocando mais pedras na máscara, mas você já sabia. Aqui, adicionei um pouco de foam clay na borda do lábio inferior. Mas para abrir espaço para essa massa, eu precisei remover um pouco de material do lábio superior assim, e desse jeito a boca ainda consegue morder completamente. O motivo de eu ter colocado essa massa ali é só para fazer a boca parecer um pouco mais natural quando está aberta, porque se não tiver nada ali, simplesmente não fica muito certo. Revisei todas as tintas que tenho e não quero comprar novas, então vou usar as que já possuo. Algumas são tintas a óleo, outras acrílicas, mas sinceramente não me importo, só não quero comprar tinta nova. Primeiro misturei siena natural com branco, depois acrescentei siena queimada, amarelo e um pouco de vermelho. E por fim, adicionei um pouco mais de branco. Pra ser sincero, eu nunca misturei tinta acrílica com tinta a óleo como acabei de fazer, mas tecnicamente essas aqui são chamadas de tintas a óleo solúveis em água. Acho que isso significa que você pode misturá-las. Eu não sei, eu só queria usar o que já tinha, pra ser sincero. Depois coloquei um pouco de terra de siena queimada na mesma mistura e apliquei seletivamente em partes da máscara. Eu esperava que isso quebrasse a cor uniforme e trouxesse mais variação, com áreas mais escuras e claras, dando profundidade e interesse visual ao conjunto. Vamos continuar com a mesma mistura, escurecê-la com preto, adicionar amarelo e terra de sombra queimada, resultando em uma cor bem suja. Para aplicar na máscara, tiro o excesso de tinta do pincel, mergulho na água e isso faz a tinta se acomodar nas fendas e cantos, realçando a textura sem cobrir muito. Foi muito satisfatório e relaxante. Seguindo em frente, agora vamos começar uma mistura totalmente nova de bege, branco e amarelo. E desta vez, estou usando um pincel leque para passar levemente pela superfície e deixá-la com um aspecto rochoso. Teoria das cores, mistura de cores e todas essas coisas nunca foram algo que eu diria que sou bom, então isso foi bem desafiador. Não sei se dá para perceber, mas estou improvisando. Vamos usar uma cor mais escura feita de amarelo, terra de sombra queimada e branco. Vou usar essa mistura como a escura de antes e com as duas cores escurecer as fendas com um pincel fino. Usei tons claros em algumas áreas e escuros em outras para dar um aspecto mais aleatório, evitando parecer uma cor única. Por fim, vamos usar o branco puro. Essa é minha última chance de destacar mais e fazer parecer menos unidimensional, com um aspecto mais calcário, empoeirado e rochoso. Após ficar satisfeito com o resultado, só faltava aplicar o verniz fosco.
Beleza. Esse cara é bom ou não é? Tenho que dizer, não, tá fantástico. Pode repetir isso? Está fantástico. Sim, está. Não ligo para o que dizem. Aquela frase do Quarteto Fantástico de 2005 é incrível. Se gostou deste vídeo, clique aqui para ver o anterior. Agradeço aos apoiadores no Patreon e obrigado por assistir.